Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá amigos e amigas da Rádio TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais. Religião dos Espíritos é o livro que estamos fazendo um estudo, fazendo uma análise da interpretação que temos acerca dos textos que Emmanuel nos propõe através desse livro. Hoje é o capítulo 4, Memória Além Túmulo. Foi psicografado na reunião pública de 16 de janeiro de 1959. Automaticamente, por força da lógica, elege o homem na contabilidade uma das forças de base ao próprio caminho. Contas maiores legalizam as relações do comércio e contas menores regulamentam o equilíbrio do lar. Débitos pagos melhoram as credenciais de qualquer cidadão, enquanto que os compromissos menosprezados desprestigiam a ficha de qualquer um. Assim também, para lá do sepulcro, surge o registro contábil da memória como elemento de aferição do nosso próprio valor. A faculdade de recordar é o agente que nos premia ou nos pune, ante os acertos e os desacertos da rota. Dessa forma, se os atos louváveis são recursos de abençoada renovação e profunda alegria nos recessos da alma, as ações infelizes se erguem, além do túmulo, por fantasmas de remorso e aflição no mundo da consciência. Crimes perpetrados, faltas cometidas, erros deliberados, palavras delituosas e omissões lamentáveis esperam-nos a lembrança, impondo-nos, em reflexos dolorosos, o efeito de nossas quedas e o resultado de nossos desregramentos quando os sentidos da esfera física não mais nos acalentam as ilusões. Não ouvideis, assim, que, além da morte, a vida nos aguarda em perpetuidade de grandeza e de luz, e que, nessas mesmas dimensões de glorificação e beleza, a memória imperecível é sempre o espelho que nos retrata o passado, a fim de que a sombra reinante em nós se dissolva nas lições do presente, impelindo-nos a seguir, desenleados da treva, no encalço da perfeição com que nos acena o futuro. Capítulo 4, Memória Além Túmulo, e faz referência à questão 220 do Livro dos Espíritos. Qual foi a pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos? Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? E a resposta: sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Ademais, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente para reaparecer mais tarde. Vamos lá. Sempre tenha em mente que todos nós somos espíritos. Essa é a verdade. Estamos na condição de espíritos encarnados. Então, quando desencarna, somos espíritos desencarnados. Simples assim. Nunca distancie isso. Ah, o espírito lá falou. Não, não. Nós somos um espírito. Estamos na condição de encarnado. A vida que nós levamos aqui, ela continua do lado de lá. Através do quê? Dos nossos pensamentos. Por isso, a doutrina espírita vem nos ensinar o quê? Atente-se aos seus pensamentos, ao que você vibra, porque da forma que você vivencia aqui, você vai vivenciar do lado de lá. Muitas vezes a gente acha que porque morreu virou santo. Foi para o céu, virou santo. A questão não é essa. Muitos espíritos relatam através de obras literárias, obras psicografadas, enfim, o que acontece? Eles levam a mesma vida. Pode ver, o filme lá, O Nosso Lar, o primeiro, aquele lá é o relato de André Luiz, que passou um longo tempo no umbral. Ah, mas ele não tinha uma fé, ele não era... Tudo bem, mas ele continuou sofrendo o que ele sofria aqui. Então essa é a questão. Então nós precisamos partir desse entendimento para saber o quê? Que quando nós, tudo aqui fazemos, fica registrado em nós, fica registrado no nosso espírito. Isso vai sendo gravado, mais precisamente no perispírito, porque somos corpo, perispírito e espírito. O perispírito é o que liga, é o que une o corpo ao espírito quando encarnado.
Quando desencarna, o espírito e o perispírito retornam à pátria espiritual. Voltam à sua essência, digamos, de espírito. O que é o perispírito, então? É onde vai ficar registrado tudo que aqui fizemos, tudo que aqui deixamos de fazer. Todas as minhas bondades, todas as minhas maldades. Tudo aquilo que eu fiz para me aprimorar. Então, todo o aprendizado que eu tive está gravado no meu perispírito. Todo aprendizado meu está lá gravado. Qualquer aprendizado, seja um curso de idioma, seja, isso aprimora o espírito, isso estimula a sua evolução. Mas veja, tudo isso, como dissemos na aula passada, da razão, do raciocínio, da inteligência que Deus me deu. Então, através dessa minha inteligência, o que acontece? Eu posso utilizar essa inteligência que detenho, através do livre-arbítrio que também Deus me concedeu, para quê? Para usar a inteligência para o mau caminho. E aí, essa é o cerne da questão aqui. Muitas das vezes, como ele disse, se utilizou mal. Então, ele pode perder algumas faculdades, e nas lições adiantes nós veremos que isso vai se aprofundar, ele pode perder algumas faculdades intelectuais por conta do mau uso. Se ele utilizou de algum dom que tinha, seja da música, seja da arte, mas ele utilizou da maneira mal, aquilo é perdido. Por quê? Porque ele não usou a inteligência da maneira correta. Ele não utilizou isso da melhor forma. E aí ele utilizou aquilo para o quê? Para a maldade. E se ele utilizou isso para a maldade, o que vai acontecer? Retira essa faculdade intelectual dele. Olha só, é retirada essa faculdade intelectual, é adormecida. Fica lá gravada, mas ela está o quê? Escondidinha. Não faz lembrança. E aí ele vai falar que se ele pode reaparecer mais tarde, dependendo do quê? Dos sentimentos elevados. Vai depender se ele começar a perceber que ele tem um caminho melhor para usar aquilo, que ele tem o caminho do bem para fazer uso daquela faculdade intelectual, aí então aquilo começa a ser relembrado. É comum hoje em dia nós vermos em vários videozinhos crianças pequenas, 4, 5 anos, às vezes, que tocam piano com uma facilidade tremenda. Se não for o princípio da reencarnação para explicar isso, como explicamos? Aquela criança que conta com essa baixa idade de 4 ou 5 anos, como que ela aprendeu? E às vezes os pais relatam que sequer ela participou de alguma aula de piano, mas ela toca com uma facilidade, com uma habilidade mestra. E de onde veio? É uma faculdade intelectual que ela trouxe e está aberta para ela, está disponível para ela. Então ela põe demonstra o que ela sabe. Está vendo? Isso é de onde? De vivências passadas, de experiências passadas que ficaram registradas no seu perispírito e agora são externadas. É isso que ele está nos ensinando aqui. Então, grandes músicos, ele dá o exemplo aqui, grandes músicos do passado, se voltarem a reencarnar em certos casos, podem nascer sem nenhum interesse pela música, com fortes tendências para outras artes. Eles não perderam aquilo que conquistaram, mas muitas vezes, se fizeram mau uso, então vai ficar adormecido. Ou se querem buscar novas experiências, novos aprendizados, nos é permitido. É isso que está dizendo. Então, isso vai fazer parte da evolução, porque todas as situações da vida farão parte para nós, serão computadas no perispírito e serão lá registradas. É como ele disse aqui no trecho do texto, que é um registro contábil. Para lá do sepulcro surge o registro contábil na memória como elemento de aferição do nosso próprio valor. Ou seja, daquela inteligência que eu tive, através daquela inteligência que eu tive, fui atrás de faculdades intelectuais, desenvolvi a arte, desenvolvi a matemática, desenvolvi muito bem nessas esferas e fui adiante, levei o bem. Então, ele pode retornar como um excelente matemático e continuar, como um excelente músico e continuar, como ele pode ir para outra área. Por quê? É conhecendo todos os lados. É como a prova da riqueza, como prova da miséria. Uma hora, desfruta da riqueza, desfruta. Para quê? Para ver o seu comportamento perante o dinheiro, como vai se comportar. Na miséria, a resignação, como vai se comportar perante a miséria sem reclamar.
Aqui é a mesma coisa. Então, a oportunidade de aprendizado conforme a minha inteligência, como eu conduzo isso e novas vivências para quê? Para que eu desenvolva mais outros novos conhecimentos. Ou seja, é evolução que não para. De todos os lados, tá vendo como vai se ampliando agora? A gente fala evolução, de modo genérico. Só que agora a gente está aprendendo aqui através desse livro as maneiras, os pontos onde acontece a evolução. E aqui a gente já começou a ver que ocorre em todas as áreas da inteligência, do comportamento, de como eu utilizo a minha inteligência, de como eu desenvolvo em certa arte, em certa profissão, se eu tiver gosto pela música, enfim. O aprendizado é muito grande e a oportunidade para aprender ainda maior. Né? Todos nós temos um papel muito importante na vida, porque todos nós estamos aprendendo uma situação de cada vez, uma oportunidade de cada vez. E aí? Faça a sua reflexão memória além túmulo, pense sobre isso, leia a questão novamente, reflita sobre isso. Eu vou ficando por aqui, mas espero revê-lo no próximo programa. Até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em